Hey guys, how are you today? Como vocês estão hoje? Let's go to another class following our handle. Vamos para mais uma aula seguindo a nossa apostila. Now take your book, open on page 20. Pegue o seu livro, abra na página 20. In the class today, we are going to study about article. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um artigo, cujo tema é Why Online Love is More Likely to Last. Porque o amor online tem mais probabilidade de durar. Este artigo fala sobre relacionamentos na internet, como funciona, os pontos positivos e negativos desses acontecimentos. Muitas pessoas acessam sites de relacionamento, iniciam um namoro e muitos chegam até se casarem, formando assim uma família. Mas o que você acha sobre isso? Você já se relacionou ou conheceu alguém assim? Este artigo conta a experiência de algumas pessoas como Anna Wilson, Paula Hall e Annie. Falam sobre os pontos positivos e negativos, tendo então como pontos positivos o grande número de pessoas que procuram um par online, o fato de a maioria das pessoas que procuram um parceiro online levar a sério e chegar até no casamento, e o fato de que online é mais fácil encontrar um parceiro com os mesmos valores e interesses. E os pontos negativos de tudo isso está relacionado ao fato de você se conectar com muitas pessoas, o faz pensar de que sempre pode encontrar alguém melhor, então você nunca está satisfeito com aquele, você sempre vai ter esperança de que vai ter outra pessoa e mais outra pessoa. Isso leva você a conhecer muitas pessoas, né? E você também nunca sabe quem está do outro lado. Então esses são os pontos negativos. E com base nisso, vamos responder as questões de número 1, 2 e 3. Na número 1, nós temos umas palavrinhas e precisamos descrever o que elas significam. Aqui é a letra A. Date. Date significa encontro amoroso. Break up significa terminar um relacionamento. Everlasting significa eterno. Mavericks significa malandros. E settle down significa acalmar, formar família, estabelecer-se, né? Então, descrevam aí cada uma dessas palavrinhas. Na número 2, você precisa pontuar os pontos positivos, colocar os pontos positivos de um relacionamento online. A prof acabou de explicar sobre esses pontos positivos. Na número 3, você vai pontuar os pontos negativos. Você vai colocar a forma negativa de se relacionar assim, ok? Muito bem. Agora vamos partir para outro tema. Vamos falar sobre modal verbs. On page 22, na página 22. Modal verbs, o que são? Eles dão sentido especial aos verbos que os acompanham. Podem expressar habilidade, permissão, possibilidade, sugestão, recomendação, necessidade, proibição e etc. Observe o quadro a seguir com alguns dos modal verbs. Então acompanhem na apostila de vocês, nós temos uma tabela com os modal verbs, no qual nós vamos falar sobre cada um deles aqui agora. Acompanhem na apostila de vocês. Os modal verbs são seguidos de verbos na forma infinitiva, sem o to, e não são acrescidos de s na terceira pessoa do singular. Os termos be able to, don't have to, don't need to, have, go to e ought to não são unanimemente classificados pelos gramáticos como modal verbs, porém, como funcionam como tal? Vamos estudá-lo sobre essa classificação. Então, nós temos ali o be, able to, equivalente a can e could,
que indica habilidade ou capacidade. O verbo to be pode ser conjugado no presente, passado ou futuro. Nós temos o exemplo de uma frase ali. I am not able to travel with you on Friday. Eu não posso viajar com você na sexta. Então, eu tenho ali able, que dá o sentido de poder. Eu não posso fazer isso com você na sexta-feira, tá? A segunda frase, she will be able to speak French fluently soon. Ela será capaz de falar francês fluente em breve, né? Então, ali está expressando uma capacidade. Muito bem, agora vamos falar ali sobre o can. O can expressa uma habilidade, pedidos e consentimentos de permissão, oferecimento, pedidos ou instruções, possibilidade ou críticas. Temos o exemplo ali da habilidade. Can you play the guitar? Você pode tocar guitarra? Você pode tocar violão? Can you play the guitar? Você pode tocar violão? Então, tá se referindo a uma habilidade de que você pode fazer aquilo, ok? Ali, por exemplo, na possibilidade, the summers in Brazil can be really hot. O verão no Brasil pode ser muito quente. Então, uma possibilidade quer dizer que pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que o verão no Brasil seja muito quente. Agora ali o can't. O can't é a junção do can com not. Can mais not igual a can't. Can't é a falta de habilidade, certeza de que algo não será possível. Por exemplo, I can't come to the show on Friday. Eu não posso ir no show na sexta-feira. Então, eu não posso fazer isso. Então, não representa ali a falta de habilidade, a falta de poder fazer aquilo. Ok? Seguindo, na página 23, nós temos o could. O could representa uma possibilidade, pedido, sugestão, permissão ou incerteza. Vamos ali no exemplo da sugestão. We could go to the club this afternoon. Nós poderíamos ir ao clube esta tarde. É uma sugestão. Nós poderíamos fazer isso. Permissão. Could I use your phone? Eu poderia usar o seu telefone? Então, estou pedindo essa permissão para você. Eu posso usar o seu telefone? Agora, don't have to. Falta de obrigação. Exemplo. You don't have to go with us if you don't want to. Ou seja, você não tem que ir conosco se você não quer. Ou seja, você não tem a obrigação de fazer isso. O próximo, don't need to. Falta de necessidade. Exemplo, you don't need to go with us if you don't want to. Você não precisa ir conosco se você não quer. Ou seja, você não precisa fazer isso. Não há necessidade de fazer isso se você não quer. Próximo. Have, got to. É uma necessidade. I have to get up early tomorrow to catch the train to the office. Eu tenho que levantar cedo amanhã para pegar o trem para o escritório. Então, é uma necessidade. Eu preciso fazer isso. Eu preciso levantar cedo. Ok? Próximo. May, que representa uma possibilidade e uma permissão. Vamos ali no exemplo da permissão. May I use your phone? Posso usar o seu telefone? Então, uma permissão. Estou pedindo se eu posso fazer isso. O might, uma possibilidade ou incerteza ou situações hipotéticas. Por exemplo, if I knew her better, I might invite her to the prom. Se eu a conhecesse melhor, poderia convidá-la para o baile.
Então, uma situação hipotética, uma hipótese. Se eu a conhecesse melhor, eu poderia convidá-la. Agora o must. Certeza, necessidade, ordem ou sugestão. Por exemplo, ali. You must stop smoking or you will get lung cancer. Se você... aliás, você deve parar de fumar ou você terá um câncer no pulmão. Então, uma ordem, você deve parar de estudar. Aliás, você deve parar de fumar ou você terá um câncer no pulmão. É uma ordem ou uma sugestão, ok? Próximo, must not. Uma proibição, uma ordem negativa. You must not leave the table until you have finished your dinner. Você não deve sair da mesa até você terminar o seu jantar. É uma proibição de que você não deve fazer isso. Need, uma necessidade e necessidades interrogativas. Por exemplo, do you need me to help you? Você precisa de mim para ajudá-lo? Uma necessidade de forma interrogativa. Estou perguntando, você precisa de mim para ajudá-lo? Muito bem, na página seguinte, página 24. Needn't. Quando não é necessário fazer algo. You needn't to come with us if you don't want to. Você não precisa vir conosco se você não quer. Então, não é necessário. Ought to, uma expectativa, recomendação ou crítica de cunho moral. Recomendação. You ought to have more lessons before you take the test. Você deve ter mais lições antes de fazer o teste. Então, assim, uma recomendação. O shall significa certeza ou desejo, regras informais, interrogativas que solicitam instruções e decisões e fazem sugestões. Por exemplo, what shall I do? O que devo fazer? When shall we come and see you? Quando devemos vir ver você? Agora, o should. Expectativa, sugestão ou concílio. Quando algo não ocorre como esperado, uma crítica, incerteza, instrução formal. Por exemplo, you should have more driving lessons before you take the test. Você deveria ter mais aulas de direção antes do teste. Então, isso é um conselho, uma sugestão, ok? Próximo é will e won't. Um pedido, intenção, ordem ou insistência. Na ordem ali, por exemplo, will you please shut up? Você pode calar a boca? Certo? Então, estou dando uma ordem. Will you please shut up? Você pode calar a boca? Então, lá no would, que é o nosso último modal verbs, que é pedido e convite. Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Um convite, tá? Então, com base em tudo isso, nós vamos agora responder às atividades de número 1, 2 e 3. Número 1. Utilizando os verbos modais, elabore uma sentença que expresse habilidade, permissão, possibilidade, sugestão, recomendação, necessidade e proibição. Então, vocês vão voltar lá na apostila de vocês, voltar na explicação da teacher e vão fazer frases que expressam essas habilidades, né? Tipo permissão, possibilidade, sugestão, tá bom? Número 2, elabore sentenças com must, que expressem ordem e sugestão. Podem olhar os exemplos lá nas páginas anteriores. Número 3, elabore sentenças com should, que expressem
expectativa, sugestão, conselho, algo que não ocorre como esperado, crítica, incerteza, instrução formal. Então, voltem na apostila de vocês, voltem na explicação da teacher e formem estas frases, ok? Hey guys, it was our class today. Now answer the questions and I am waiting in my WhatsApp, ok? Bye bye, see you next class.